João 4, 23, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria iniciar a nossa reflexão, breve reflexão nessa manhã, porque nós não vamos esgotar o assunto, não tem condições. Isso aqui é assunto para pregar um ano inteiro, tá? Para os irmãos terem uma ideia. Dá para fazer até um trimestre só disso daqui. Mas eu queria iniciar quebrando um paradigma, fazendo um divisor de águas. Vou chegar já como perturbador de Israel, quebrando paradigmas. Vamos lá. É normal, através do senso comum ou da ótica humana, limitarmos a adoração apenas a esse período maravilhoso que nós tivemos aqui. É comum, tá? Você passou a vida inteira, adora o Senhor, vamos adorar. Então é comum a gente limitar o louvor. E eu venho te dizer que o louvor não é isso aqui. A adoração não é isso aqui. Não está estrito a isso aqui. O louvor é apenas um de vários desdobramentos da adoração. Então vamos quebrar uns paradigmas aqui, botar uns pingos nos i. Porque é interessante que a igreja conheça o conceito da adoração para ser um verdadeiro adorador. E não caia naquilo que eu vou denominar nessa manhã de papo da serpente. O que é isso, Jonas? Qual é o papo da serpente? O papo da serpente, ela tem a tendência de enganar os cristãos. O que é o papo da serpente? Deus chega para Adão e Eva e fala: para que não morrais. Aí vem a serpente com a mesma palavra, diz: certamente não morrereis. É papo de serpente. E tem muitas pessoas caindo no papo de serpente. O que é? Qual é o problema dessa enganação? Ela distorce o seu conceito que você tem acerca de Deus e atrapalha a sua adoração. Então vamos direto ao ponto. A adoração não se restringe a esse momento de louvor. Isso é apenas um dos desdobramentos. A adoração, ela está ligada ao interior. É algo que vem de dentro. Vou dar um exemplo claro e vai apertar só um pouquinho. Quer ver um verdadeiro adorador? Quando ele está fazendo o imposto de renda dele. Ali você vê um verdadeiro adorador. É quando ele está fazendo o imposto de renda dele. Ele não coloca lá coisas que ele não utilizou. Esse é um adorador e é esse que Deus procura. Glória a Deus. Então a adoração, irmãos, vai muito mais além do que esse momento. Eu vi a orquestra aqui linda trabalhando. Quer ver um outro exemplo? Quando é que a orquestra está louvando e quando é que a orquestra está adorando? Ela estava louvando ao Senhor. Quer ver quando é que a orquestra está adorando? Quando você, em vez de estar em qualquer outro lugar, vem para cá, fora do horário do culto, para ficar repetindo 2, 3, 4, 5 vezes o hino. Porque a adoração é serviço. Glória a Deus. Quer ver quando é que o músico adora? É quando ele está dobrando o fio, arrumando o instrumento, afinando. Isso é adoração. Quer ver quando ele louva? É quando ele leva a igreja para o clima e prepara a igreja, conduz a igreja ao culto ao Senhor. É a grande diferença. Então eu quero iniciar quebrando um paradigma. A ótica humana, devido às suas limitações, torna-se inconsistente e ineficaz. É comum você ouvir: adora o Senhor, adora. E aí o que acontece? Você vai entender como a mulher samaritana entendeu. Vai achar que a adoração é só aqui. E Jesus disse para ela: não está presa nem ao tempo e nem ao espaço. Não foi a resposta que Deus deu para a samaritana? Ele é espírito. Não está presa a esse momento aqui. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é algo interior e não exterior. Exterior é louvor. Quando você olha lá no Antigo Testamento, a palavra louvar no hebraico é palavras de elogio. Quer ver um exemplo? Abacuque, na oração de Abacuque: Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã, exaltando a sabedoria e o sobrenatural de Deus. A sua glória cobre os céus e o seu louvor enche a terra. O que era? Palavras de elogio. Eles viam a glória de Deus e começaram a falar uns com os outros assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Aí a comunidade vizinha, o bairro vizinho, parafraseando, já começava a descobrir: meu Deus, quem é esse Deus que aparece como coluna de fogo, que é sobrenatural? E o louvor começava a encher a terra. Então o louvor é algo externo, é algo visível. A adoração é algo mais interior. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Quer ver um outro exemplo interessante na Bíblia?
Jesus chega para os homens em Mateus capítulo 14 e diz assim: homens de pequena fé. Aí o nosso senso comum, a nossa ótica humana, isso aqui é só um parênteses para você reforçar o entendimento que a ótica humana nos complica a entender a Deus e as coisas de Deus. Aí Jesus fala assim: homens de pequena fé. Aí você, na sua ótica humana, o primeiro entendimento que você tem é normal, até um certo limite é normal. Aí você olha, a fé tem tamanho, porque Jesus falou pequena fé. Mas aí quando você dá um mergulho mais fundo, você começa a ver que a palavra oligopisto no grego é pequeno fé, mas você dá um mergulho mais fundo ainda e você vê que é usada 5 vezes apenas e por Cristo, como uma tênue repreensão ao medo em algumas passagens e à ansiedade em outras passagens. Aí você vai entender, opa, não é tamanho, é uma repreensão, é uma expressão específica que apenas Cristo utiliza. Percebeu como a ótica pode confundir? Sim ou não? Sim. Pois bem, então a adoração não está limitada apenas ao louvor e ao momento do culto. A adoração, o louvor e o culto são apenas alguns desdobramentos. Adorar, vamos entrar então no que é adorar, pode ser amplamente considerado. Quando eu digo adorar, eu estou falando todos os seus verbos e relacionamentos no Novo Testamento: servir, cultuar. A adoração pode ser amplamente considerado como o reconhecimento direto a Deus. De quê? Dos seus atributos, da sua natureza, do seu caráter, da sua soberania e das suas reivindicações, e pode ser observada quer pela saída do coração em louvores e ações de graça, quer, agora aqui é que eu acho mais interessante, o objetivo da adoração, ações decorrentes de tal reconhecimento. A adoração produz ações. Glória a Deus. Por isso que eu falei do imposto de renda. É ali que você vê o adorador. Ele não faz nada que desagrade o Deus que ele serve, porque ele conhece o Deus que ele serve. Glória a Deus. Então, quando você não conhece, aí já fica difícil adorar. Por quê? Caiu no papo da serpente, que destonou, né? O teu entendimento, até errei a palavra, confundiu o seu entendimento. A adoração está estritamente relacionada ao Espírito e refletirá diretamente nas decisões e ações humanas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu acredito que foi proposital fazer esse fechamento com esse tema, porque nós estudamos, os irmãos, né, estudaram o trimestre inteiro acerca dos atributos de Deus, e agora vem um perturbador de rede dizer o seguinte: meu irmão, agora que você estudou, está na hora de colocar em prática e se tornar um verdadeiro adorador, porque material você já tem. Glória a Deus. É que nem o filho pródigo, percebe que a percepção que ele tinha acerca do pai ajudou ele na decisão? Ele refletiu, diz a Bíblia, caindo em si. Ele decidiu: irei ter com meu pai. Foi fundamental o conceito prévio que ele tinha acerca do pai, porque ele olhou: meu Deus, eu estou nessa miséria e os trabalhadores do meu pai, assim, meu pai tem coisa lá. Agora, se ele não conhecesse, sabe por que muitos irmãos não conseguem ser um verdadeiro adorador? Porque ainda não conheceram o Deus que serve. Está igual Pedro, vê milagre, é usado por Deus, vê pão de multiplicar, Deus abençoa. Aí Jesus, antes de ir para a cruz, fala assim: quando tu te converteres, aí não entendi mais nada. Peraí, Pedro foi usado por Deus, falou que ele era o filho de Deus, ele andou em cima da água, e Jesus ainda conta tudo com vocês. Você precisa se aproximar e reconhecer. Então, o que é adoração? É um reconhecimento dos atributos dele, que vai refletir, tem que incidir nas suas ações e nas suas decisões. A tua vida vai mudar quando você conhecer o Deus que você serve, porque você não vai fazer nada mais que desagrade a ele. Tua vida vai mudar, irmão, vai mudar por completo. Até aquela uva que você entra no mercado que quer provar sem pagar, para poder ver se está doce ou amargo, você não vai fazer, porque você vai desagradar. Ali você vê um verdadeiro adorador. Eita, que agora apertou tudo. Glória a Deus. E depois o irmão reclama com Eliseu. Ninguém mandou Eliseu me chamar lá de Lodebar, ele está ali, ó. É, irmãos, aquela uva que você pega sem pagar, tá amarga, não vou levar não.
Então, a adoração é muito mais do que isso aqui, irmão. Não está limitada. Isso aqui não. A adoração, ela incide nas ações, nas atitudes do ser humano. Vamos correr porque o tempo não espera. Aí, de onde você tirou isso tudo, João? Você está doido? Não, ainda não. Proskunel, que é o verbo no grego para adorar, entre os orientais, persas, apenas um dado técnico, entre os orientais, significa cair de joelhos, tocar o chão com a testa, com uma expressão de profunda reverência. Irmãos, só cai de joelhos, com o rosto no chão, só quem reconhece a autoridade a qual ele está dobrando os joelhos. Isso entre os pagãos, hein? Nem entre os crentes, não. Os pagãos faziam isso. Aí vem, no Novo Testamento, ajoelhar-se, prostrar, prestar homenagem a alguém, seja expressa a respeito ou para suplicar algo, seja para expressar a respeito ou suplicar, ou seja, só o verdadeiro adorador, ele conhece o Deus que ele adora. Aí vem o segundo tópico, estamos avançando. Já sabemos o que é adoração. Grava isso aqui. É um reconhecimento dos atributos dele, tudo que você estudou no trimestre, que eu vou tentar concluir no final, e que vai incidir. Porque se não incidir em tuas ações, você ainda não entendeu o que é adoração. Vamos lá. Então, o que é adorar em espírito? Porque note que tem condições. Jesus, ao conversar com a mulher, ele fala: Deus é espírito e importa, ou seja, é importante que quem o adore em espírito. Então vamos lá, segundo tópico, em espírito. O que é isso? Espírito é o meio concedido por Deus, preste atenção nisso aqui, crente, é o meio concedido por Deus que habilita o ser humano, por intermédio da fé, a ter percepção do mundo espiritual e, consequentemente, uma comunicação inteligente e, consequentemente, uma intimidade com Deus. Espírito é o que ele está falando aqui, você tem que adorar em espírito. E Deus, na sua soberania, quando ele cria, ele já coloca esse elemento no ser humano para vincular ele ao ser humano. Aí é o pregador empolgado. Depois deixa o pregador empolgado. Aí ele vem e fala assim: Deus olhando, tem que criar alguém que viva no natural, que tenha contato com o sobrenatural, como que se Deus tivesse essa dúvida. Mas o pregador empolgado é terrível. Então olha assim, Deus, eu preciso de alguém que viva no natural e que me tenha contato comigo, que eu sou transcendente, eu sou sobrenatural. Peraí, como é que vou botar o espírito humano nele, vou soprar o fôlego de vida e ele vai ter um espírito. E é o vínculo entre a natureza divina e a humana, porque espírito fala de essência. É interessante que são poucos os textos, são textos extraordinários, por exemplo, que demonstram a essência de Deus. Deus é espírito, Deus é luz, João fala, Deus é amor. São alguns textos que mostram quem Deus é. E é a essência, espírito fala de essência, Deus é espírito. E a sua imagem e semelhança no homem impõe esse princípio para o relacionamento. É o tal do Tisselém, Demute. Não é físico, não é aquilo que temos ou que fazemos, é o que somos. A imagem e semelhança dele é essa, é aquilo que somos. Ele impõe esse princípio. A percepção acerca de Deus deve partir de dois elementos. Aí já entrando na questão do espírito humano que vincula você a ele. Quais são os elementos que eu utilizo para adorar ele em espírito? Diga: fé. Transcendência. Pronto, dois elementos fundamentais para você se aproximar dele através do espírito que ele lhe deu. Fé. O que é fé, irmãos? Fé de coisas esperadas é a certeza, e de fatos não vistos é a evidência. Já abro outro parênteses aqui para te dizer: o objeto da fé de Hebreus 11 é Deus, tá? Não é aquilo que você está pedindo, não. Mais um pingo no i. O objeto da fé de Hebreus 11 é Deus. Aquilo que você está pedindo vai ser o exercício da promessa dele em cumprir a aliança contigo.
É a ocasião do exercício, é diferente, isso muda tudo. Porque quando eu digo que de coisas esperadas é ser, a gente pensa, é o que eu estou pedindo, a casa, a salvação de alguém. Aí você acha que a fé é em cima daquilo. Não. A tua fé tem que ser em Deus. Porque muitas das vezes Ele não vai dar o que você está querendo, mas Ele terá sempre o melhor para a tua vida, porque Ele é Deus. Aí o 6 explica o primeiro: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de quê? Do que você está pedindo? Não. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador. Então o objeto da fé de Hebreus 11, que foi o objeto da fé de Abraão, diz que Abraão isso foi imputado por justiça, porque ele creu em Deus, a ponto de matar o próprio filho. Aí Deus te segurou: não mata não, já vi que você tem fé em mim. Segura aí, Abraão. Eita, se aquele anjo nombrado ali ia dar uma confusão ali, porque ele ia matar Isaac, irmão. Então entenda que a percepção que você tem que ter acerca de Deus, através desse elemento que é o espírito humano que te habilita a ter contato com o sobrenatural, a fé. É a fé, a percepção é com base em 2 parâmetros: fé e transcendência. Eu vou deixar a transcendência para o final, para a conclusão. Quantos entenderam até aqui, digam amém? Amém. Adorar em verdade, 3º ponto, estamos avançando, diga graças a Deus. Graças a Deus. Adorar em verdade. O que é adorar em verdade? Eu vou resumir aqui, para a cereja do bolo, porque o tempo não permite. É Cristo. Diga, eu vou perguntar, a igreja repete: que verdade é essa aqui? A verdade é Cristo. Aletheia no grego: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala que tem que adorar em espírito, é assim, ó, presta atenção no elemento que eu coloquei em você para ter contato com o sobrenatural. E Cristo é o meio pelo qual eu me revelei para você. Eita, irmão, isso aqui é tremendo, dá vontade de sair decolando, mas vamos segurar. Dá vontade de sair correndo, dá 2 voltas aqui, ó. Isso aqui é tremendo, irmãos. É Cristo. Aleté aqui é Cristo. Júlio, você está ficando doido? Não, vamos aqui devagar. É adorar com uma reverência que corresponde com a natureza de Cristo. Ou seja, não tem apenas o nome de verdadeiro, mas participa da essência de Cristo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pela adoração. Real, genuíno e, portanto, verdadeiro. Ou seja, não é apenas verdade, você participa da essência dele. Irmãos, quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Se eu parar aqui, os irmãos já conseguiram entender? Diga amém. Amém. Pronto. Se eu acabar aqui, a mensagem já foi pregada. É Cristo, irmãos. E vai ver lá a sua primeira lição. Como é que Deus se revelou? Através de Cristo. Glória a Deus. Meu Deus, isso aqui é tremendo, irmão. Percebeu como é que a adoração ela vai incidir nas suas decisões e ações? Porque a partir do momento que você conhece Ele, pelo meio que Ele te habilitou a ter percepção do sobrenatural, as suas ações começam a mudar, porque você começa a adorar em Cristo. E quando você olha para Cristo, você vê que você não merecia nada, mas Ele deu a vida para te resgatar. Tudo que você fizer vai partir da primícia que Ele te amou com um amor tão grande que você não vai poder fazer nada que desampare ou desagrade esse amor. A tua vida vai mudar. Vai mudar, irmãos, vai mudar. A tua vida vai mudar. É da água para o vinho. Vai mudar. Todas aí, ó, é todas as áreas da vida, todas. Trabalho, igreja, casa, família, tudo. Se eu fizer isso, vai desagradar aquele que deu a vida por mim? Olha como é que o adorador muda, irmão. Isso que é ser um verdadeiro adorador. Todas as ações dele são guiadas, dirigidas. Aí você entende por que Efésios diz: não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei a vida controlada, regrada, guiada. Porque a palavra encher ali diz isso, pelo Espírito.
Paulo não está falando de medida de bebida, se eu posso beber um pouco mais, não esquece isso. Deixa o papo da serpente de lado, pelo amor de Deus. Ouça o que Deus está te falando. Paulo está usando o exemplo de uma vida desregrada, que desperdiça extravagantemente as suas posses, em comparação com uma vida guiada, regrada, dirigida, controlada pelo Espírito de Deus. É isso, está lá no texto. Não cai no papo da serpente. Ele usa a mesma palavra para te confundir. O perturbador de Israel está aqui para isso. Vida controlada. Não pode haver adoração verdadeira. Eita, que agora isso aqui é interessante. Deixa eu tomar uma respirada aqui. Não pode haver adoração verdadeira sem um reconhecimento reverente da santidade daquilo que é divino. Por isso que a gente estudou o trimestre inteiro sobre os atributos dele, que é para você ter reverência. Mas ainda, para exemplificar essa verdadeira adoração, deixa eu ver se eu tenho tempo. Vamos lá, vai dar, sim, vai dar. Eu queria evocar aqui agora um elemento do Antigo Testamento, que é de conhecimento dos irmãos, para mostrar, para trazer a força da argumentação do que Cristo está falando. Por exemplo, quantos lembram aqui do altar de holocausto? Me ajuda porque tem que ser rápido, é reflexão rápida. Eu pergunto, os irmãos vão me acompanhando. Altar de holocausto, tabernáculo, quantos estão comigo, diga amém. Era oferecido sacrifício. O altar é uma tipologia de Cristo. Quantos ainda estão comigo, diga amém. Tendo a lei a sombra das bens futuro. Hebreus 4, acho que 8, 9 vai dizer, o tabernáculo era uma alegoria para ter um presente. Então vamos lá, altar de holocausto, cruz de Cristo. Aí tinha um outro altar, altar de incenso, adoração e intercessão e oração. Então não vamos falar da oração e intercessão, mas vamos falar da adoração, altar de incenso. O que me chama a atenção é a relação desses dois altares. Irmão, a Bíblia é fascinante. Eu fico passando mal. Eu fico em casa, às vezes eu demoro, porque eu levanto, eu não aguento. Eu levanto, vou tomar uma água. Eu não aguento, eu passo mal, irmão. Qualquer dia desse eu vou mandar chamar o SAMU, porque o negócio fica estreito. Eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, olha a relação do altar de holocausto com o altar de incenso. O altar de incenso era queimado um incenso restrito, determinado por Deus, com 3 especiarias. E outra, tinha que ser brasas tiradas do altar de holocausto. Estava lá oferecendo, e a oferta pelo pecado que era oferecida no altar do holocausto, eles apresentavam o incenso em gratidão por terem o pecado coberto pelo sangue daquele animal. Então, o altar de incenso, eu vejo a oferta pelo pecado. Do altar de incenso, eu vejo as brasas tiradas do altar. E no altar de incenso, eu vejo o incenso, que possuía 3 especiarias determinadas por Deus. O incenso era queimado com brasas, o sacerdote removia o incensário, a queima era a oferta da pessoa cujos pecados tinham sido perdoados. A composição do incenso envolvia ingredientes de pura qualidade, partes iguais, manuseados com especialistas. Aí o que eu resumo aqui, para nós caminharmos para o final? Somente com base no sacrifício de Jesus na cruz é que a adoração é possível. Por quê? Porque Jesus mesmo falou, tem que ser em verdade, e verdade é Cristo. Aí quando você reconhece o sacrifício, aí você é encaixado naquele texto de Romanos, que diz assim, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem principados, potestades, poderá nos separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo. A tua vida muda, adorar em verdade. Aí quando eu olho para o incenso rapidamente, o que eu vejo no incenso? Isso os irmãos já devem ter visto, só estou relembrando a igreja e juntando o quebra-cabeça. Estoraque, ônica e gálbano. Vamos lá, rapidinho. Olha só, eu vejo aqui no incenso elementos que tem que ter na vida do adorador, até porque altar de incenso
exemplificava a adoração que subia até Deus, e ela estava relacionada com elementos do altar de holocausto. Quantos ainda estão comigo? Diga amém. É porque às vezes eu me perco, irmão, mas me ajuda aí, me traz de volta para o tema. Estorá, que tem a sua raiz na palavra da língua hebraica, que significa gota. Talvez pelo fato desse perfume, era um arbusto cheiroso. Talvez pelo fato desse perfume desprender espontaneamente. E aqui eu já vou para o primeiro elemento do adorador. Tem que ser espontâneo. Tem que partir daí. Como Paulo, eu sou devedor. Tem que partir daqui. Aí eu entendo porque que Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na atualizada aí vai dizer, carecem. A palavra ali no grego é sentir falta, ausência, ter necessidade. Ei, você precisa sentir a falta dele, a ausência dele. Tem que ser espontâneo, irmãos. Tem que partir daí. Não adianta. Tem que partir daí. É o primeiro elemento, espontaneidade. Eu sinto a necessidade, como a corça brama pelo... Meu Deus. Vou passar a mão aqui, prepara o número aí, o Eliseu, para chamar o SAMU. Fica atento aí, não chama ainda não. Como a corça brama pela... A minha alma suspira. Irmão, espontaneidade, tem que partir daí. Mais ainda, a ônica, perfume extraído de um molusco marinho. Aprendemos aqui que a nossa adoração deve vir das profundezas da alma. Seja sincero com teu Deus. Não dê rodeio. Abra o coração, rasga o coração. Salmo 139 vai dizer: Ele te sonda, te conhece, e não tem lugar que você vá em que Ele não tenha estado antes. Isso aqui é tremendo, irmão. Lembra de Jesus na cruz do Calvário? Quando ele falou, Eli, por que me desamparaste? Lembra? Quantos lembram? Diga amém. Quantos estão comigo na cruz do Calvário agora? Eli, lama sabactane, por que me desamparaste? Aí tem pregador aí, os papos de serpente. Jesus estava com o pecado do povo. Que Jesus... Irmão, ele é Deus, não esqueça disso. Sabe o que trazendo pronto para a igreja, sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele foi até o último âmago. Ele foi lá aonde a última aflição do ser humano. Ele foi lá, irmãos, para que hoje não tenha lugar onde você vá com a sua frustração, com a sua decepção, com a sua angústia, com a sua depressão, com o seu sofrimento, com a sua tribulação. Não há lugar em que você vá em que ele não tenha estado antes. E se ele já foi lá, é poderoso para te restaurar, resgatar, fortalecer, transformar, consolar. Seja sincero com teu Deus, porque ele já sabe de tudo. Você deve ter aprendido isso em alguma lição aí no meio do caminho. Sinceridade, vamos por outro. 13, com 10 eu concluo. Olha só. Estoraque, espontaneidade. Ônica, sinceridade. Último, Galban. A interessante do Galban é o seguinte, olha só. Eu vou dar uma respirada aqui. O Galban, sozinho, para nada presta. Quem aqui já quebrou um copo dentro de casa? Conseguiu beber água no copo quebrado? Ninguém bebe água no copo quebrado porque ele para nada mais serve. Ei, o Galban, sozinho, não serve para nada, mas quando triturado, vou passar a mão aqui, mas vai dar certo. Quando triturado e misturado a outras especiarias, dá um dos melhores perfumes que você nem imaginou. Aí eu olho para aqui, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Jonatas, e o copo? Vou te dizer,
Quando eu estou fraco, então sou forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu estou incapaz de produzir resultado, a tua graça me basta. É aí que ele vem e me colhe nos seus braços. Coração quebrantado, Davi sabia disso, irmão. Davi sabia. No Salmo 51. Há um coração quebrantado e contrito, não presta mais para nada. É o copo quebrado. Aí Deus olha, eita, agora que se quebrou, fica tranquilo. Eita, vamos lá para Jeremias. Quem está comigo, diga amém. Você é um vaso e eu sou oleiro. Vou fazer de novo. Ai, galera. Meu Deus. Espontaneidade, sinceridade e um coração quebrantado e contrito. É esse adorador que Deus procura. É esse. Quem procura é Ele. Concluindo, diga graças a Deus que eu estou acabando. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele está acabando. Conclusão. Aprendemos aqui. A adoração é algo interior. A adoração é um reconhecimento de Deus que automaticamente precisa, é a necessidade de refletir em suas ações, senão não é adoração. Em espírito é o elemento que Ele te deu, e em verdade é Cristo. Não preciso falar mais nada. Os elementos do adorador é espontaneidade, sinceridade e o coração quebrantado, incapaz de produzir resultados. Aí vem a conclusão. No subitem 3.3 da lição 2, eu vou tentar resumir toda a lição. Diga graças a Deus, irmão, que é só um subitem. Nos ensina que a verdadeira adoração só é possível através do conhecimento dos atributos divinos. Abre aspas, o que está na lição aí. Conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é. Podemos estar mais preparados contra as heresias e falsos ensinos. O papo da serpente. Fecha parênteses. E podemos dar-lhe verdadeira adoração. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu já entendi tudo e vou passar para a igreja. Quando eu conheço os atributos, que é tudo aquilo que você ensinou, a lição 2 vai te dizer que existe 2 tipos de atributos. Agora eu quero ver o crente. Quais são? Cadê o aluno? 2 tipos de atributos. Está na lição 2. Não olha não, crente. Tô brincadeira, pode tirar uma cola aí. Cadê, irmão? 2 tipos de atributos. Onisciência, onipotência. Sim, não, 2 tipos. É os que são só e os que... Vou ajudar a igreja. Tudo bem, vou dar uma costa. Foi lá em março, né? Abril. Foi lá em abril, maio, junho. Abril, vou ajudar a igreja. Atributos comunicáveis e os atributos agora a igreja lembrou. Eu sabia que a igreja sabia, era só dar um... Então, quando nós estudamos na lição 2, isso aqui é interessante entender a adoração, porque tem tudo a ver, irmãos. A Bíblia, deixa eu te explicar uma coisa rápida. Ou você começa por Cristo, ou você passa por Cristo, ou termina em Cristo. Romanos 11, 36 não fala, mas vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, mensagem que não tem origem nele, não passa por ele, não termina nele, não é mensagem. Mas deixa isso para lá, deixa Deus ministrar no seu coração. Volta aqui, o subitem 3.3 da lição vai dizer, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é. E, quando eu entro aqui, eu vejo o reconhecimento dos atributos incomunicáveis. É aquele momento em que você reconhece Ele como Ele é. Aí você começa a entender a soberania dEle. Você começa observando os atributos incomunicáveis e eles são suficientes a base para você descansar nele. Porque ele possui atributos em que na ordem natural você não consegue encontrar. Então, a primeira parte da adoração, reconhecer quem ele é. Está falando dos atributos incomunicáveis. Normalmente as pessoas tentam encaixar Deus em suas expectativas ou submetê-lo às suas próprias definições. Perceberam aqui como isso aqui é perigoso?
A pessoa encaixa Deus na sua perspectiva. Aí começa a falar que por causa de Deus as pessoas estão morrendo na África. Por que meu parente faleceu e o Senhor não resgatou ele? É porque ainda não conheceram quem Deus é. Não conheceram os atributos incomunicáveis. Então, irmãos, para você, resumindo a lição, para você ser um verdadeiro adorador, o primeiro passo, tenha ciência dos atributos incomunicáveis dele. Porque quando você entender que ele é grande, e grande eu não estou fazendo menção a tamanho, porque aqui é interessante, Jó, olha só que texto eu guardei aqui, Jó 36, 26 vai dizer assim: eis que Deus é grande. Jó não está falando de tamanho. A palavra no hebraico ali é usada para lembrar a Jó que Deus é todo poderoso. A palavra ali diz, além da compreensão humana. Apesar de Deus ser parcialmente incognoscível, ou seja, inacessivelmente humana, estamos nos atributos incomunicáveis. Ele o conclui a Jó dizendo, esse aqui é interessante, a natureza exaltada de Deus, vou melhorar aqui, os atributos incomunicáveis de Deus, proporciona por si só uma base sólida para que nós confiemos em Deus, em vez de questionar a sua justiça. É isso que o texto de Jó está dizendo. E Jó entendeu, tá? A gente aqui tem um pouquinho de dificuldade. Jó entendeu o que Eliú falou para ele. Incognoscivelmente humano. Aí entra a transcendência que eu falei lá atrás, que é o elemento que faz o quê? Aquilo que está além, não no sentido de distância, mas no sentido de entendimento, além dos limites ordinários da compreensão humana. Ele é incompreensível, é algo que não falta contra a razão, mas vai além da razão, ainda que não podemos compreender completamente, devido à nossa limitação humana, é possível aprender suficiente por intermédio da revelação dele, para nós, que é Cristo. Glória a Deus. Fechou a matemática, fechou a equação. Irmão, quantos ainda estão comigo? Diga amém. Amém. Então, quando eu digo adorador, é reconhecer os atributos incomunicáveis. Aí vai apertar só um pouquinho. Por quê? Porque tem os comunicáveis. Eita, o irmão estava só no paraíso, né? Estava que nem em Elim, né? Quantos lembram aqui de Elim? Quem está comigo agora lá em Elim, no meio do deserto? 70 palmeiras. Quantos lembram comigo? Que o povo estava murmurando, aí, mas Elim era logo ali. Quantos ainda estão comigo? Diga amém. Amém. Aí tem crente, pastor, que chega em Elim, aí fica em Elim. Refrigério, já conheci que ele é soberano, ele é onisciente. Aí vem o perturbador de raiva, meu irmão, acorda aí, ó. Elim não é Canaã. Elim não é Canaã. Bora, levanta acampamento aí, vamos para Canaã. Aí, meu Deus, vou ter que entrar no deserto. E no deserto é onde você no deserto é onde você responde aquilo que você entendeu dos atributos incomunicáveis. Através do quê? Praticando os comunicáveis. Aqui eu acho que os irmãos já entenderam tudo, eu posso até acabar, não posso? Comunicáveis. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo. Atos divinos são perfeitos e equilibrados por seus atributos. Aí nós tomamos ciência de que Ele está em qualquer lugar, nunca te deixará só. Aí eu lembro do Salmo 23, né? Acho que eu já até falei aqui. O Senhor é o meu pastor. Aí o irmão fala, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar amigo, não vai faltar família. Só que aí você olha para a tua vida, meu Deus, faltou a roupa, faltou a comida. Eita, que Salmo 23, é porque o Salmo 23 não está dizendo isso. Nada me faltará ali no hebraico, é não ter ausência do eu sou. É desse jeito que está lá. E o verso 4 explica o primeiro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu comigo. Explicou o primeiro. O Senhor é o meu pastor e não me deixará só. O Senhor é o meu pastor e não sentirei a sua ausência em momento nenhum. Eu confio
no atributo incomunicável dele na minha vida. Aí vem o perturbador de Israel para te perguntar: o que você está esperando para praticar os comunicáveis? Agora apertou tudo. Vamos lá? O que é comunicável? Ele é santo? Você precisa ser santo. Ele deu a vida por você? Você precisa perdoar aquele que te odeia. Eita, agora apertou tudo. É, amar. Com o amor que ele te amou. Graça e misericórdia. Misericórdia. Preservar você do castigo que fazia jus. Então preserve aquele do castigo que ele fazia jus. Peça perdão mesmo que você tenha razão. Atributo comunicável. Estamos na lição ou não estamos? Irmão, vocês que fizeram a lição aí do trimestre, eu só sou o perturbador de Israel. Já vim tumultuar o parquinho. Está na Bíblia. Atributo comunicável. Justiça. Seja justo. Não pega aquela uva se você não pagar. Bota no imposto de renda mesmo que você fique em déficit. O sol que você usou, porque o justo pela fé verá e não vai lhe faltar o pão.